Bem-vindos ao Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo de 20 minutos sobre por onde começar, pois você deveria estar escrevendo. Refletimos muito, assim, sobre como começar esse projeto, né? E a gente decidiu começar justamente pelo começo. Então, Camila, por onde começar? Eu preciso mesmo, pronto, acabou, fim, próximo episódio. Bom, com essa piadinha inspiradora, a gente pode começar pela apresentação de todo mundo, né? Então, vamos lá. Eu sou o Ângelo. Eu sou o André Martini. Eu sou a Camila Fogazzi. Sou o Matheus Braga, mas vocês devem conhecer melhor pelo pseudônimo, né? George Martin. Eu sou Rafael Campos. Geralmente, a gente começa uma história, a gente entende que se você está aqui num podcast de escrita criativa, você quer escrever um texto, uma obra, um livro, alguma coisa assim. Então, geralmente, a gente começa esse tipo de trabalho com uma ideia, né? Com uma vontade de contar uma história, contar a sua história, contar a história de alguém, ou você inventou um mundo muito legal, ou tem uma premissa muito boa, um sistema de magia. Então, geralmente, as coisas começam por uma ideia. E a gente queria começar aqui esse podcast já desmistificando esse conceito, trazendo esse conceito de que as ideias são baratas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas e, com certeza, a ideia que você teve, muitas pessoas já tiveram também. A gente tem uma história, até uma curiosidade, que aconteceu com o autor americano Jim Butcher, que ele estava justamente defendendo o ponto de que as ideias são baratas, que o importante mesmo de uma história é a habilidade do autor, é o jeito que ele conta, são os personagens, não necessariamente as ideias. E ele estava num fórum discutindo justamente esse conceito, e o cara falou, não, tem premissas que são muito boas. E ele falou, tá, então me dá as suas 2 piores premissas que eu vou escrever uma história. Bom, resumo da história, o rapaz falou pra ele, eu quero que você escreva uma história sobre Pokémon e Legião Romana. E ele realmente escreveu, é uma série de 6 livros, chama Codex Alera, e todos chegaram a best-seller. Isso prova um pouco que é o nosso ponto de que as ideias são baratas, né? Então o Rafa veio trazer aqui também a primeira dica de como fazer, por onde começar. Manda, Rafa. Uma coisa boa é que, assim, quando você quer começar a escrever, você geralmente quer pensar grande. Vou escrever 6 livros, uma coletânea gigantesca, mas uma coisa muito interessante é que, assim, comece a escrever pequeno. E quando eu falo escrever pequeno, não é escrever um livro. Escrever pequeno, eu digo escrever um conto. Se você ainda não se sente preparado, você vai descendo mais um pouco. Cria um ato, cria uma cena, porque quanto mais você vai sintetizando a sua ideia, quanto mais você for controlando a sua questão da formatação da estrutura, você vai se sentindo mais confortável em aumentando, montando. Sem sombra de dúvida, quando a gente começou a escrever, lá antigamente, quando a gente é pequenininho, começou a escrever primeiro uma letra, depois uma palavra, depois uma frase. Isso foi te motivando a cada vez deixar textos maiores. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é, primeiro você constrói pequeno. Então, comece primeiramente com um conto, com uma cena, com a estruturação de uma ideia, e com isso você vai crescendo, porque com certeza você vai se sentindo motivado a crescer melhor e mais bem estruturado. Sim, essa ideia de reduzir o escopo, né, Rafa, a gente pode analisar até matematicamente, né? Quando a gente fala assim de escrever um livro é uma empreitada muito grande, e isso pode ser um fator desmotivador aí para o pessoal, que é o seguinte, você vai começar por um livro, vamos supor que o seu livro tenha 80 mil palavras, ou seja, se você tiver num ritmo muito bom de escrita diária, você consegue tirar 1000 palavras por dia. Isso, se você fizer uma matemática básica, são 80 dias só para você tirar o primeiro rascunho, se você estiver mandando muito bem, escrevendo todo dia já. E aí isso depois ainda tem todos os processos editoriais e todo o processo de escrita que a gente vai trabalhar bastante aqui nesse podcast. Com certeza, então por isso que é interessante você começar pequeno, porque você já pega, já aponta, já constrói, já pontua, já coloca, já publica, já mostra. Então, essa sensação é muito gostosa. Então, uma coisa que a gente brinca no world building é quanto maior o seu mundo, mais fácil de achar buraco. Então, isso na escrita é a mesma coisa. Quanto maior a sua escrita, maior a chance de você se perder na ideia. Faz pequeno, concreto, bonitinho, e com isso você vai expandindo. E às vezes é igual o Rafa falou, né? Às vezes a gente não consegue escrever nenhuma cena, né? Mas é por uma frase, um parágrafo, e vai aumentando aos pouquinhos até que você consiga ir expandindo esse escopo, né? Começa reduzindo ele e depois você vai aumentando. Isso é primordial. Uma outra dica que a gente acha bacana é uma técnica a ideia do Austin Kleon, não sei como é que é a pronúncia dele, do livro Roube como Artista, então fiquei como dica também esse livro, que é bem bacana. A técnica, né, a ideia dele, no caso, é faça e conheça de ti mesmo, né? Tipo, você não precisa ficar se conhecendo antes de começar a escrever, né? Tipo, já escreve alguma coisa
coisa já para você ver como é que flui a questão, para você se conhecer melhor, botando a mão na massa mesmo, né? Não deixar para ficar só na teoria antes de começar a escrever algo e ter algo concreto para você trabalhar, para você mostrar para os outros, né? Sim, é aquele conceito também do feito é melhor que perfeito, né? Você nunca vai saber o que fazer ou qual que é o seu processo, você nunca vai se descobrir, nunca vai se conhecer se você não fizer. Então é um conceito bem legal aí de não espera você achar o seu estilo, a sua voz interior, você só vai achar o seu estilo, a sua voz autoral, a sua personalidade como autor se você começar a escrever. É mais fácil você arrumar um texto que tá ruim do que você arrumar um texto que não existe, né? É verdade. É uma questão pessoal. Eu testei várias vezes consertar a mesma história em terceira pessoa, quando me sugeriram que para a primeira teve esse autodescobrimento, e isso foi semanas depois de ter escrito, errando, ouvi uma ideia, muda para a primeira pessoa. Mudou, falei, puta, legal. O testar nessas horas é muito bom. E testando até se descobrir. Eu quero escrever uma história romântica. Mas você percebe que o seu estilo está tendenciando para um sci-fi, por exemplo, por que não arriscar isso também? Ou até mesmo juntar os dois, quero fazer romance e quero fazer um sci-fi. Sim, inclusive eu já queria trazer um ponto aqui que eu acho bem legal. É muito difícil da gente trazer alguma coisa original para o mundo de 7 bilhões de pessoas em que bastante gente escreve. Mas uma coisa que o ser humano é muito bom, ele não é bom em criar ideias. Mas ele é muito bom em combinar ideias. Por exemplo, o Sanderson, numa das séries mais bem-sucedidas dele, que é o Mistborn, ele diz que o que ele fez ali foi misturar 11 Homens e um Segredo com My Fair Lady, né? Tipo, que é uma menina que está descobrindo a sociedade de alta classe, uma menina pobre que descobre a sociedade de alta classe, junto com uma história de um roubo, sabe, de um assalto. Então, com que cada membro tem ali as suas características especiais e tudo mais. Nisso ele encaixou o sistema de magia, fez aquela mistura e veio com uma proposta original, mas na verdade as ideias não foram originais. E aí juntou com a execução dele, que é repleta de técnica, e ele conseguiu ter uma série muito bem sucedida. Eu sou a bugada do grupo, né? Eu trouxe uma ideia aqui, uma dica que é meio contraditória, que é o que eu faço. Eu começo pelo final. Isso é muito contraditório, pode parecer muito contraditório, mas na minha lógica doida faz sentido. Que toda vez que eu vou pensar numa história, e eu já percebi que só assim que eu consigo realmente escrever, as histórias que eu comecei de outra forma, eu não consegui evoluí-las e até abandonei. Mas eu geralmente começo pelo final mesmo. Eu penso em algum momento que para mim, eu não vou falar de clímax, mas eu penso no momento que eu chamo de punch ali, que geralmente aparece no final, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu sempre penso nesse momento ali, que geralmente é a resolução de algum conflito, ou aquilo que eu quero passar, e a partir daquele momento, daquele pedacinho, eu vou evoluindo todo o restante da história até chegar ali. Então, através daquilo ali, eu começo a pensar no início da história, o que eu tenho que fazer para fazer o leitor chegar até nesse ponto, por que esse ponto vai ser importante. Então, tudo que eu vou escrevendo vai girando em torno disso. Então, para mim, se eu não conseguir pensar no momento específico, eu não consigo trabalhar o restante da história, eu não consigo trabalhar com o início. Então, de repente, uma dica boa para vocês aí também, que pensa no momento, que é aquilo que você quer passar, porque às vezes algumas histórias começam assim, eu queria fazer uma história que termina assim. Então pensa no final, depois você vem trabalhando para tudo culminar naquele momento. A pessoa que fez uma piadinha sobre comece pelo começo, começa pelo final. Enfim, é hipocrisia. Eu só queria não deixar a Camila como se sentir tão excluída assim, porque eu concordo um pouco com ela também. Eu, quando vou escrever, eu gosto de pensar também nessa ideia de aonde eu quero chegar na minha história para poder depois desenvolver. Tipo, é uma prática que eu também gosto de usar. É um conceito que a gente vai usar um pouco mais para frente, a gente vai explorar bem, que é de se você é um escritor jardineiro, um escritor arquiteto, se você gosta de deixar a sua ideia crescer e você vai aparando, ou se você gosta de arquitetar toda a estrutura da sua história. Mas já emendando, eu acho que uma boa dica também é a gente pensar que, começando pelo final ou começando pelo começo, se você tiver um planejamento mínimo ali, te ajuda bastante a escrever, te destrava numa cena. Por exemplo, se você falar, eu vou começar numa cena que é um quarto e tem 2 pessoas conversando. E aí, se você fazer esse núcleo de cena, já é uma coisa bem importante ali, bem interessante para você começar. Se você tiver um pequeno planejamentozinho ali, já te ajuda a destravar na hora da escrita. Mas, bom, a gente está chegando
chegando ao final do tempo aqui nesse episódio, e o André queria passar pra gente aqui um exercício, uma liçãozinha de casa. O que eu tenho para passar para vocês aqui é o seguinte: a ideia é criar um personagem que esteja baseado em você mesmo. E a ideia também é pegar uma cena que vocês gostem bastante de algum livro que vocês tenham lido e reescrever essa cena com esse personagem baseado em vocês. Vocês vão conseguir ter uma ideia melhor sobre como escrever esses personagens, como é a escrita que vocês podem desenvolver sobre si mesmos, sobre aquela própria cena, sobre como é que é a técnica que vocês vão conseguir desenvolver baseado nesse exercício que vocês vão poder estar fazendo. Então façam isso, criem um personagem que seja baseado em vocês. Coloquem as características de vocês, tá? Descrevam aquele personagem com o aspecto físico, com as características pessoais de vocês e criem ele dentro daquela cena. Ah, porque eu gosto muito do Harry Potter, então coloque vocês dentro de Hogwarts. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, coloquem vocês na Terra-média. Coloquem o personagem de vocês dentro do mundo mágico ou do mundo ficção científica, um mundo que vocês realmente curtem bastante. E reescrevam isso daí para vocês começarem a fazer esse exercício, porque vai ser bacana para poder desenvolver e é um bom começo, é um bom start aí. Eu gosto muito de Crepúsculo, onde é que eu me coloco? Se coloca na escola. Botar a cara no sol. Ou seja, a dica é para fazer uma fanfic, é isso? Não, na verdade não é uma fanfic que a gente está querendo propor aqui. Esse foi um exercício que a gente até já conversou bastante em outras ocasiões, que eu fiz algumas vezes no começo da minha carreira, já há vários anos atrás, que é você pegar e a ideia é você reescrever mesmo uma cena. Quando o André fala, se coloca em Hogwarts, faz o seguinte, abre o livro do Harry Potter, pega uma cena que você gostou e substitui um dos personagens lá por você. Por quê? Qual que é o intuito desse exercício? Esse exercício ele vai te dar algumas noções muito legais aí de o que é ser um autor, né? Primeiro que é você ter uma ideia da estrutura, né? Qual é o comprimento dos parágrafos, quanto tempo se passa antes de você colocar um diálogo, como é que os diálogos são construídos, como é que funcionam os beats, né, que são aqueles momentos entre os diálogos e tudo mais, sem a preocupação de você estar querendo entrar na psique de um personagem seu, você já está usando como se fosse você mesmo. Então, isso pode te dar aquele... e vai te dar também aquele feeling do que é ser um autor, que é sentar na frente do computador ou do caderno e escrever pra caramba, entendeu? É você colocar trabalho, assim, a gente costuma falar que é 1% inspiração e 99% trabalho, e é muito verdade. Você precisa sentar lá e gastar os dedinhos lá, escrevendo, até se ficar satisfeito com o seu trabalho, né? Tem um outro conceito que o Neil Gaiman coloca no Masterclass dele, que é o seguinte, a gente tem 1 milhão de palavras ruins na nossa frente, na frente do nosso best-seller. Então a gente tem que escrever essas 1 milhão de palavras ruins para tirá-las da frente do nosso best-seller, entendeu? Então você precisa, para você virar um bom escritor, eu acho que não tem outro lugar melhor para começar que não seja sentar e escrever. O melhor de tudo o que vai fazer você se tornar um escritor é ler e escrever. Não tem outro ponto por onde começar. Então é isso, eu espero que vocês façam o exercício e gostem. Esse foi Os Criativos, e agora que você já ganhou esse tempo escutando, agora está na hora de escrever.